Olá, sejamos todos muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos, mais um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos conforta, nos consola, nos orienta. Então, que possamos estar todos com as nossas mentes, os nossos corações em paz e abertos para absorver o máximo possível do estudo de hoje. Meu nome é Fernanda, sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade e vamos iniciar as nossas reflexões de hoje com a leitura de uma página para podermos harmonizar os nossos pensamentos. A página de hoje é do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A instrução é de número 29, que tem como título Compreensão. E ela diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Paulo. Está no 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Desculpa. Vamos orar. Quem desejar, fechar seus olhos. Que possamos elevar as nossas mentes, os nossos corações a Deus, ao nosso irmão mais velho Jesus e à boa espiritualidade amiga que nos acompanha, para agradecer por mais esta oportunidade de estudo, de reflexões acerca da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, estarmos com os nossos corações qual solo fértil para absorver as sementes lançadas neste estudo, para que possamos semear e germinar, levar esses ensinamentos para as nossas vidas, no nosso dia a dia.
Pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos as reflexões de hoje, na certeza da Tua presença. Assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, hoje nós vamos falar do tema Por que o Espiritismo também é uma ciência? A ciência e o Espiritismo, a ciência espírita. Então vamos refletir juntos, né, sobre essa questão da ciência espírita. O que vem a ser isso? Por que o Espiritismo também é uma ciência? Então, nós sabemos que o Espiritismo, ele é um tripé, né? Ele une a religião, a ciência e a filosofia. A religião, a palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer religar, ligar novamente. Então é uma forma de se ligar a Deus, né? A religião vem como uma forma de nos ligarmos a Deus. A filosofia, que também é um dos pés, né, desse tripé do Espiritismo, ela indica amor pela sabedoria, a capacidade que tem o homem de utilizar o saber em benefício próprio. De onde vim, para onde vou. E a ciência, ela contempla o conhecimento sistemático, teórico ou prático. A ciência também é uma forma de adquirir conhecimento pelo estudo racional e pela utilização do método científico. Só nessas breves definições, né, do tripé que forma o Espiritismo, a gente já percebe o quanto essas três coisas se relacionam intimamente com o Espiritismo, né? E se tira um deles, se perde o equilíbrio. É a ligação com Deus, é a ânsia pelo saber, né? O amor pela sabedoria e a forma de adquirir conhecimento pelo estudo racional. Se a gente tira qualquer uma dessas partes, perde-se o equilíbrio. E aí o tripé fica desequilibrado e cai. Hoje, o nosso estudo é especificamente sobre a parte científica. Por quê que o Espiritismo também é considerado uma ciência? Nós vamos falando algumas coisas aqui, porque é para a gente poder ir identificando em que o Espiritismo se encaixa, né? Então, o método científico, ele se apoia na validade. Ele precisa ser validado, comprovado. E, justamente, o Espiritismo, ele vem nos explicar muitas dúvidas que nós vimos trazendo ao longo das nossas existências. Então, o método científico, ele tem alguns princípios gerais, né? Tem como princípios gerais a demonstração, que são provas ou evidências universais que nada têm a ver com opinião ou palpite. Então, a demonstração, ela pega provas e evidências. Ela não vai por achismos, não são opiniões, não são palpites, não é o que eu acho ou o que você acha, é o que está provado e comprovado. Existem as evidências. Isso é ciência. E Platão
tem uma declaração dele que diz: as opiniões não terão grande valor enquanto alguém não conseguir atá-las com um raciocínio causal. Então, enquanto a opinião não tem um raciocínio vindo de uma causa, essa opinião, ela não tem grande valor. Porque precisa ser validada, comprovada. Um outro princípio geral do método científico é a descrição. Desculpa. Que a descrição diz-se da interpretação de um fato, acontecimento ou fenômeno. O filósofo inglês Francis Bacon, ele dizia que a interpretação descritiva consiste em conduzir os homens diante de fatos particulares e das suas ordens. Consiste em conduzir os homens diante de fatos particulares e das suas ordens. Em geral, a descrição contém uma análise e uma síntese. É quando a gente consegue ter a interpretação do fato, ou do acontecimento, ou do fenômeno. O outro princípio também é a corrigibilidade, também conhecida como sistema de autocorreção. A corrigibilidade, ela indica que não existem verdades absolutas, mas sim relativas, capazes de ampliar horizontes da ciência à medida que o homem adquire mais esclarecimentos. Então, esse sistema de autocorreção, ele vai tendo uma evolução. Vai tendo uma evolução. Nós temos uma capacidade de absorver conhecimentos. O que não quer dizer que nós temos conhecimento de tudo. Com certeza, mais na frente existirão coisas, né, que para a gente hoje pode parecer absurdo, mas que mais na frente, quando nós tivermos mais capacidade de absorver conhecimentos, já vai parecer mais lógico, mais óbvio, né? Um exemplo, o celular. Né? Eu ia até pegar aqui um aparelho celular para mostrar, mas eu não estou com o meu aqui agora. Um aparelho celular. Se nós falássemos em celular há algumas décadas atrás, iam achar que nós éramos uns sonhadores, né? Uns doidos de pensar que fosse possível ter um aparelho que comportasse tantas funções. E hoje é muito natural, né? Nós nem nos visualizamos hoje em dia sem um celular. Então, essa corrigibilidade, que é esse sistema de autocorreção, é justamente essa capacidade de ampliar os horizontes da ciência conforme o homem adquire mais esclarecimentos. Então, Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele recebeu essa missão, né? Ele recebeu essa missão. E não por acaso. Kardec, ele era cientista, né? Ele era pedagogo, ele era cientista, ele era magnetizador. Então, ele foi atrás justamente buscar as informações numa visão bastante científica. Afinal de contas, era aquilo que ele tinha o costume, né? É o talento de Kardec. Então, ele foi em busca das comprovações dos fenômenos. Chegou até ele, né, a notícia das mesas girantes, né? E ele fez o que ele devia fazer. Ele foi lá para verificar, né? E chegando lá, ele verificou, viu que aquilo realmente estava acontecendo e ele foi buscar as comprovações desses fenômenos, comprovações científicas. E aí, nessa busca, Kardec descobriu
uma nova dimensão, o mundo espiritual. Com esse conhecimento, ele teve diversas formas de atestar que realmente aquilo era real, cientificamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente, né? E ele soube que ele tinha uma missão. Não foi a missão de Kardec, não foi passada para ele por ele mesmo. Foram os espíritos que trouxeram para Kardec, inclusive a instrução de que ele tinha essa missão. A humanidade, ela já estava madura o suficiente para conhecer a ciência espírita naquele momento. Antes disso, já existiam diversas religiões, né? Mas essas religiões acabaram se enganando muitas vezes por conta do egoísmo, né? Que é o grande mal, né, da humanidade. E as religiões, elas negavam a filosofia e a ciência. E neste momento em que chegou a missão, né, para Kardec, em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Neste momento, a humanidade ela já estava madura para receber, né, esse conhecimento da ciência espírita. E quais são esses fenômenos, né, que a gente tanto fala, que comprova cientificamente a existência dos espíritos, desse plano espiritual, né? É justamente os fenômenos mediúnicos. Lembrando que a mediunidade ela já existe em todas as épocas da humanidade, muito antes do espiritismo, só não se tinha um conhecimento. Não se tinha um conhecimento. A partir da codificação, a partir de Kardec, é que se tornou possível esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Esses fenômenos mediúnicos são as relações que podem ser estabelecidas entre nós e os espíritos, né? O espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos e também as suas relações com o mundo corpóreo, né? Kardec diz isso, inclusive, lá no livro que é o Espiritismo. Kardec fala justamente isso, que o Espiritismo é a ciência que trata da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Então, um exemplo, né, de fenômeno mediúnico são as psicografias, né? Quando o espírito, através de um médium, envia mensagens através da escrita. E aí a gente já começa a pensar: como a gente pode ter certeza que isso é verdade? E aí a gente pensa, uma mãe que teve um filho que desencarnou, recebe uma mensagem, onde na mensagem contém informações que só ela e o filho dela sabiam. Esse filho desencarnado. Como que vamos duvidar de uma mensagem dessa? Como vamos duvidar que foi um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material? Não tem como, né? Não tem como. Então, isso é só um exemplo, porque os fenômenos, eles não servem só para consolar, como um caso desse, de uma psicografia, de uma pessoa que recebe uma mensagem de um ente querido que já partiu para o plano espiritual, e conforta, consola. Isso é dos grandes ganhos, né, que nós temos com a doutrina espírita. Mas ela também serve para orientar, né?
serve também para orientar. Nós temos também um exemplo que tem até no filme, né, que fala de Chico, que uma carta psicografada serviu como prova num tribunal de júri, num julgamento de um rapaz que um amigo, né, quem viu o filme deve se lembrar bem, um rapaz que morreu num acidente, uma tragédia, né, deu um tiro, e o amigo que estava com ele foi acusado de assassinato, e esse rapaz que desencarnou através do tiro enviou por mensagem psicografada que a culpa não era daquele amigo dele que estava sendo preso, né, que estava preso. E isso foi usado pela justiça para inocentar o rapaz desse crime. Tal a incapacidade de nós colocarmos em dúvida a veracidade de uma psicografia, né? Porque vinham informações ali que, de fato, só sendo uma comunicação daquele espírito que partiu, só ele tinha condições de dar aquelas declarações, né? Mas nós temos também como orientação diversos livros, né? Nós temos diversos livros aí que foram feitos através de psicografia, e muitos deles, eles ajudam também nessa parte científica. Nós temos Joana de Ângeles, né, que tem vários livros aí relacionados à psicologia, que ajudou neste avanço da ciência em termos da psicologia, orientações, né? Também Manuel Filomeno de Miranda dá excelentes contribuições em livros psicografados por eles nas questões da obsessão, a medicina, o avanço na medicina a partir destas publicações, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que são livros escritos por psicografia, né? Temos também um exemplo que acredito que a grande maioria das pessoas aqui já assistiram o filme Nosso Lar, já leram o livro Nosso Lar, ou já fizeram ambos, né? E nesse livro, e nesse filme, né, André Luiz, ele mostra para a gente que uma grande demonstração da evolução da tecnologia. Então, lá no Nosso Lar, nós vimos coisas que algumas só são realidade para nós agora e outras que ainda nem chegou aqui. Então, no plano espiritual, a tecnologia já está avançada de forma que mostra para a gente o quê? Que primeiro é preparado no plano espiritual, testado, para depois vir a capacidade para o homem criar no plano material, né? Então, lá no Nosso Lar, nós tínhamos, né, já no filme, no livro, TV de plasma, né, que hoje já é uma realidade aqui para a gente. Nós tínhamos notebooks, né, que lá no filme mostra que alguns escreviam lá através de máquinas de escrever, que era o que era mais familiarizado, e outros já escreviam em notebooks, que ainda não tinham chegado até aqui, no plano material. Nós temos lá também a questão de imagens holográficas, né? Quando a imagem da pessoa aparece por inteiro, assim, hoje também já é uma realidade. Lá tinha os aerobus, aqueles ônibus flutuantes, né? Que isso ainda não chegou aqui para a gente. Mas que uma hora vai chegar. E vai ser o nosso natural. Hoje parece incrível, nossa, mas um ônibus que voa, sim, mas quando for realidade, como o celular já pareceu absurdo para a gente, hoje é uma realidade, né? O notebook também, em determinado momento, pareceu absurdo, hoje já é uma realidade. Também o aerobus, uma hora vai ser uma realidade.
Também temos, ainda seguindo aí os exemplos, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, que contribui muito com a tanatologia, né, que são as impressões sobre a morte. Como nesse livro se descortina, né, um véu pesado aí sobre o assunto morte, que é um assunto que nos é tão delicado ainda, nos assusta muito, mas nesse livro contribui bastante nesse sentido. E tem uma história também interessante, que no livro Evolução em Dois Mundos, que foi lançado em 1959, que ele trata de uma questão de biologia, né? Evolução em Dois Mundos é um livro puramente científico, né? Então, nesse livro, André Luiz fazendo uma explicação sobre a subjugação, que é o grau mais pesado, né, da obsessão, ele usou como comparação a relação da orquídea com o próprio fungo, né, porque a orquídea tem um fungo que ela se relaciona com ele mesmo. E André Luiz, ele disse que a relação da orquídea com esse fungo era uma relação simbiótica. E na época, os cientistas foram até Chico, né, questionar que não, como é que pode você dizer isso? Isso está errado. Isso está errado. Não, a relação da orquídea com o próprio fungo, ela é parasitária. Chico ficou meio sem graça, né, sem saber o que dizer. Eram cientistas, como é que ele ia falar alguma coisa diferente, né? E em 2009, né, 50 anos depois, um cientista defendeu uma tese de doutorado provando justamente que a relação da orquídea com o fungo era simbiótica e não parasitária, né, como foi questionado naquela época. Então, para a gente perceber como as coisas elas evoluem, né? O plano espiritual, ele prepara para depois poder chegar até aqui, no plano material. Então as coisas elas vão acontecendo, elas vão evoluindo, e com isso a ciência também a gente vai comprovando que tudo isso é ciência. A reencarnação também, né? Alguns psiquiatras hoje psiquiatras, são cientistas, são médicos, né? Eles usam a regressão de vidas para vidas passadas para auxiliar os tratamentos, né? Inclusive tem Ian Stevenson, é um cientista que ele tem vários livros publicados sobre esse assunto, e muitas vezes são psiquiatras que nem espíritas são, mas eles percebem que essa regressão auxilia no tratamento dos seus pacientes. Também nós temos hoje uma associação chamada AME, né, que é a Associação Médico Espírita, que muitos médicos eles já utilizam o espiritismo no auxílio dos tratamentos. Não que ele chegue lá no tratamento e fale de espiritismo, ele faça alguma coisa relacionada ao espiritismo, mas ele consegue trabalhar o paciente para muito além do corpo físico. Quando ele tem esse conhecimento, ele consegue enxergar no paciente não apenas aquele corpo físico que está precisando de cuidado, mas ele consegue enxergar para além disso, né? E quando existe a abertura, alguns médicos psiquiatras, inclusive, indicam, não só psiquiatras, né? Médicos em geral, quando tem uma abertura, indicam, inclusive, que se faça um tratamento espiritual como complemento ao tratamento médico. Lembrando, um não substitui o outro, né? Mas eles trabalhando juntos, a obtenção de sucesso pode ser
muito maior. E também, nós também temos a questão dos sonhos, né? Quando nós dormimos, que o nosso espírito pode trabalhar, pode visitar outros lugares, né? E tudo. Isso também ajuda na ciência, né? Nós temos o caso do químico, né? Dmitry Mendeleev, que ele estava trabalhando essa questão da tabela periódica, né? E ele passava dias e noites, estava dias e noites trabalhando em cima disso, sem conseguir dormir, e um dia a fadiga pesou, ele pegou no sono, e em sonho ele viu, né, dentro do sonho, ele conseguiu visualizar a organização da tabela periódica, que é a base da química até hoje, né? Então, como a gente pode encontrar soluções também, né, enquanto dormimos. E mais lembrando que tudo isso é a questão da comprovação, né? Nós temos o Espiritismo, que é a fé raciocinada. Nós temos as explicações, né? Todos os nossos questionamentos são todos sanados. Mas o principal ponto, o principal foco do Espiritismo sempre será a parte religiosa, né? Por quê? Porque a nossa ligação com Deus é a nossa tarefa da transformação, da nossa reforma íntima. Então, tudo isso, a filosofia, a ciência, ela vem para nos explicar o porquê disso tudo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Mas a gente precisa sempre lembrar que o nosso foco, a nossa observação, precisa ser sempre para dentro de nós, que é a proposta do Espiritismo, né? É a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Então, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, né? Então a gente precisa sempre lembrar desse nosso compromisso enquanto espíritas, que precisamos a cada dia sermos melhor do que fomos no dia anterior. Esse é o nosso compromisso enquanto espíritas. A ciência vem para nos explicar e para nos comprovar que, de fato, existe um plano espiritual, que a morte não existe, que aqui é apenas uma passagem, que nós vamos um dia todos nos encontrarmos e que estamos em evolução constante, né? Então, estamos hoje na nossa melhor condição, todos nós desencarnaremos, viremos numa próxima reencarnação melhores do que nessa, e assim sucessivamente, com o nosso compromisso, sempre melhorando, tá bom? Então, que não esqueçamos deste nosso compromisso da reforma íntima. Isso é o que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha servido para vocês, assim como serviu para mim. E convido a todos para fazermos a nossa prece de agradecimento. Quem desejar fechar seus olhos e levar seus pensamentos a Deus. Vamos nos unir, que possamos ver na nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Jesus, eis-nos aqui, mais uma vez, para estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre Consolador prometido,
a terceira revelação. Agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos deste para podermos nos aprofundar nesses ensinamentos. Agradecemos por Allan Kardec, o codificador dessa doutrina, que foi incansável para trazer, descortinar para nós esse véu. O véu da vida futura, o véu do espírito imortal. Como somos gratos, Senhor, por essa grande oportunidade de conhecermos o Espiritismo, por podermos estar em condição de recebermos estes conhecimentos. E assim, pedimos, Senhor, que nos dê luz para seguir por este caminho, auxiliando na divulgação dessa doutrina, auxiliando na divulgação do Teu Evangelho, Senhor. Que possamos no nosso dia a dia viver a doutrina, o Teu Evangelho, sermos verdadeiros espíritas na nossa vida, no nosso dia a dia. E diante de cada irmão que cruzar o nosso caminho, que possamos ser luz, um pingo do Teu Evangelho de amor na vida de cada ser que por nós cruzar. Pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Fiquemos todos com Deus e muita paz.